Olá pessoal, mais uma vez com vocês, evangelista Salatiel Aires, no canal Ventos do Espírito, para trazer a vocês uma reflexão na Palavra de Deus. Desta feita quero trazer uma reflexão sobre o tema Qual a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe qual a vontade de Deus para a sua vida? Você quer descobrir? Então fique até o final nesse vídeo, assista até o final que eu vou dar 3 passos para você descobrir qual a vontade de Deus para a sua vida. Vem comigo! Quero chamá-los para ler a palavra de Deus, no Salmo 40, versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, a tua lei está em meu coração. Meus queridos, o primeiro passo que eu quero falar para vocês, que vocês têm que fazer, nós temos que fazer para descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas, é conhecer a vontade geral de Deus, ou seja, a vontade soberana, a vontade de Deus para toda a humanidade. E como fazê-lo? No texto que nós lemos, o salmista diz que a lei do Senhor está em seu coração, a palavra do Senhor está em seu coração. A principal fonte de conhecimento da vontade geral de Deus é a sua própria palavra, a inerrante palavra de Deus. Estude a palavra de Deus com diligência. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: Meu povo foi destruído por faltar conhecimento. Jesus Cristo em Mateus 29 diz: Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O desconhecimento da vontade de Deus e, por conseguinte, o desconhecimento do próprio Deus nos torna apenas religiosos. Veja o que aconteceu com Paulo quando ele constatou uma realidade na cidade de Atenas, na Grécia. Isso está registrado, Atos capítulo 17, versículo 23, que diz assim: Pois andava pela cidade, e aí ele reparou nos diversos altares que tinha ali, e um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que eu lhes falo. Então Paulo ali constatou que eles adoravam a um Deus, até o Deus verdadeiro, mas sem conhecimento. Jesus disse em sua oração: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É nas Escrituras que entendemos que o amor de Deus é para todos. João 3,16. É nas Escrituras, meus queridos, que entendemos que Ele é a razão da nossa existência. Atos 17:28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É nas Escrituras que entendemos que a sua vontade é que o amemos e também que amemos ao próximo. Mateus 22, 37 ao 39 diz a palavra do Senhor: Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. O segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a ti mesmo. É nas Escrituras que entendemos que para se aproximar de Deus é necessário fé, como está escrito, meus queridos, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É nas Escrituras que entendemos que o desejo de Deus para todos é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Isso está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. É nas Escrituras que entendemos que Deus quer que exerçamos o perdão a quem nos ofende, a quem nos fere, a quem nos machuca. A oração do Pai Nosso nos fala para perdoarmos a quem nos tem ofendido. É nas Escrituras que entendemos que Deus quer que exerçamos a misericórdia, o amor.
É nas Escrituras que entendemos como nos relacionarmos com as pessoas. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32 diz a palavra do Senhor: livrem-se de toda amargura, de toda raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão dos outros, perdoando uns aos outros. Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então, meus queridos, é nas Escrituras que entendemos que Deus quer que sejamos gratos a Ele. 1 Tessalonicenses 5,18: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Meus queridos, são as Escrituras que vai nos dar o caminho de conhecer a Deus. É através das Escrituras que conhecemos plenamente a Deus. Este é o primeiro passo, conhecer a Deus através das Escrituras. O segundo passo para você conhecer a vontade de Deus é colocar em prática todo esse conhecimento, esse aprendizado que a Escritura lhes deu. Jesus disse em João capítulo 13, versículo 17: agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. A prática, ela tem que iniciar logo que você conhecer a teoria dada pela palavra de Deus, ou os ensinamentos dados pela palavra de Deus. Para transitarmos da teoria para a prática, é necessário comunhão. Mas o que é comunhão? Comunhão, meus queridos, segundo o dicionário, é a sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. É uma identificação. Isto é comunhão. Sozinhos, vocês não conseguem, nós não conseguimos ter condições de fazer uma mudança, essa mudança necessária para fazermos a prática da palavra de Deus. É necessário termos uma intimidade com Jesus, uma parceria com o Senhor Jesus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. E o terceiro passo para você conhecer a vontade de Deus está na oração. Mas que tipo de oração? Orar nos mesmos sentimentos que Jesus orou. Lembra da palavra comunhão? Sintonia de sentimentos? Então, orar com o sentimento de Jesus. Jesus, ele nas suas orações, ele jamais pediu pelos seus próprios interesses, por coisas que ele desejava possuir ou ter, coisas efêmeras, passageiras. Ele nunca orou nesse sentido, mas a sua oração buscava coisas mais profundas, coisas celestiais, buscava coisas como a união entre os crentes, buscava por mais fé para os seus discípulos, buscava por o reino de Deus crescer, buscava por aumentar a quantidade de ceifeiros, porque a seara era grande e estava madura para a colheita. Buscava na sua oração por santidade. Jesus sempre orou por coisas profundas e coisas espirituais. Eu poderia dar ainda outro exemplo do apóstolo Paulo, que nas suas orações sempre intercedia pelo povo de Deus, sempre intercedia pelos gentios, para que a igreja pudesse crescer, para que o evangelho chegasse aos mais longínquos lugares e alcançasse as pessoas carentes da salvação, carentes de Deus. Meus amigos, que as suas orações sejam menos egoístas, menos egocêntricas, que possam estar focadas em primeiro lugar no crescimento do reino de Deus. Como diz a Escritura, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se priorizarmos o reino de Deus, principalmente nas nossas orações, as coisas que nós carecemos serão acrescentadas. Então, meus queridos, finalmente, Deus, ele vai agora tomar os seus projetos como dele. Os seus projetos passam a ser os projetos de Deus. A Bíblia nos diz, no Salmo 34, versículo 4, busque ao Senhor e a sua plenitude, e Ele lhes dará os desejos do seu coração. Meus queridos, esses são os 3 passos para você alcançar e conhecer a vontade de Deus. Vamos recapitular? Primeiro, você tem que conhecer a Deus e a sua vontade geral através da palavra de Deus, através do estudo e da leitura da palavra de Deus. Segundo, você precisa colocar em prática através da
comunhão, através da parceria indispensável do Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, não conseguimos colocar em prática. Somente através do Espírito Santo agindo em nossas vidas é que vamos poder colocar em prática a palavra de Deus. E terceiro, a oração. Que a oração seja uma oração de sentimento com Cristo, uma oração de comunhão com Cristo, uma oração de identificação com os projetos de Deus para as nossas vidas. Estas são as três etapas, os três passos para conhecermos a vontade de Deus. Que você possa colocar em prática na sua vida, que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Então, meus queridos, não deixe de curtir este vídeo, não deixe de se inscrever e acompanhe os nossos vídeos no nosso canal Ventos do Espírito, porque estaremos trazendo sempre uma reflexão na Palavra de Deus para o seu coração. Que Deus em Cristo vos abençoe, que você possa conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus.